Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metidos em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e, assim, menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e de possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e à qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite, para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe os seus inimigos, a fim de que, antes da morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de anterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarnado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos, o que assim procede, põe de seu lado o bom direito. E Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É, principalmente, para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Boa noite a todos. Que Deus e Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ampara sempre. Junto com essa leitura do Evangelho, nós vamos aqui aproveitar também uma lição que foi dada para nós aqui, para nós aproveitarmos também para o nosso estudo. É uma lição que está no livro Agenda Cristã, do Espírito de André Luiz. E o título dessa lição é Enquanto. E enquanto, e tem 3 pontinhos na frente, né? Enquanto, a gente pensa o que a gente quiser. Mas eu imaginei enquanto estamos vivos, né? A gente, quando coloca reticência aqui, a gente dá para a gente pensar, né? O que é enquanto? A gente imagina o que a gente quiser aqui, ou aquilo que mais convém a nós imaginarmos.
Enquanto eu estava lendo essa leitura, lendo esse trecho, eu pensei nisso, enquanto vivo, enquanto encarnado. Nós muitas vezes, nós até mesmo não sabemos ainda por que é que nós temos medo da morte. Nós vamos estudar aqui no livro, fala assim que a maior dificuldade nossa, né, na nossa morte, quando nós morremos, é o nosso apego à matéria. É o que mais nos dificulta a nossa passagem para o mundo espiritual, é o nosso apego à matéria. E eu fiquei pensando, será que é só isso? Será que é só o apego à matéria? Então, e muitos de nós também temos muito medo do futuro. Quantos de nós que estamos aqui, que nós temos medo do futuro? Tem, se nós formos pensar, várias lições que nos ensinam, né, a termos uma preocupação com o nosso presente. Com agora, com esse momento agora. Mas a gente ainda não consegue viver ainda sem o passado e não consegue viver sem o futuro. Né? Essas três coisas, né? Essa trindade aí faz parte da nossa vida. Nós vivemos sempre com o nosso pensamento um pouquinho no passado, né? Sempre nos lembrando das lições que nós já passamos. A gente vive também imaginando como será o nosso futuro, mas muitas vezes esse futuro, ele causa em nós o medo. E como nós temos uma certeza, né, absoluta de que nós vamos morrer, automaticamente nós morremos de medo da morte. Por que será que nós temos medo da morte? Por que será que nós ainda temos tanta dificuldade em lidarmos com uma coisa que é absolutamente, né, exclusiva, que não tem jeito de a gente sair fora? Vamos morrer, nós vamos morrer. Então, partindo desse princípio, né, nós devemos nos aproveitarmos então da nossa vida hoje, dos nossos momentos de hoje, atual, para que nós possamos então nos prepararmos para a morte. Ah, Luiz, não tem jeito de preparar para a morte. Ou como que a gente se prepara para a morte? Como que a gente prepara para o futuro? Vejamos bem, vamos imaginar que nós temos que fazer uma prova, né? Hoje é terça-feira, nós vamos ter que fazer uma prova sexta-feira. Vai acontecer duas coisas conosco. Se nós estudarmos a lição que vai cair na prova, se nós, né, fizermos o máximo possível do nosso esforço para retermos em nós os conhecimentos, né, da lição que vai cair na prova, nós vamos chegar na sexta-feira, que é o nosso futuro de hoje. Sexta-feira é o nosso futuro de hoje. Nós vamos chegar na sexta-feira tranquilos. Ou seja, eu estudei para a prova. Mas se eu levo de boa, se eu fico deixando, né? Não, amanhã eu pego e dou uma lidinha lá, né? Amanhã eu pego e dou uma olhadinha, aí já quarta-feira, aí quinta-feira, aí a prova é na sexta-feira à noite, aí já levanta na sexta-feira grudado nos livros ou na lição, doido, né? Quem já não fez isso? Doido, para poder reter o máximo de conhecimento para que possa fazer a prova à noite. Só que não dá tempo mais, não tem como mais. Aí nós vamos fazer a prova como? Com medo. Ou seja, nós tivemos de terça, quarta, quinta para estudar, nós não estudamos, depois ficamos enrolando, levando de boa, aí chegamos na sexta-feira, queremos reter grande parte dos conhecimentos para fazer uma prova, na correria, na ansiedade, não conseguimos reter aqueles conhecimentos, chega na hora da prova, nós estamos tremendo, nós estamos com medo. E é por aí. E é por aí que nasce em nós o medo da morte, o medo do futuro. Ou seja, uma falta de preparação para esse momento. Nós não nos preparamos para o nosso futuro. A gente não se prepara para isso. A gente ainda vive a vida, né? Nós aqui ainda vivemos a vida, mesmo sabendo que a sexta-feira vai chegar, ou seja, mesmo sabendo que a morte vai chegar, né? E o pior de tudo, a prova está marcada para sexta, né?
mas a morte pode ser amanhã. E aí, o tempo vai ficar mais curto ainda. E talvez nós, com uma esperança talvez de vivermos aí 80, 90, 100 anos, nós então vamos levando de boa, porque nós pensamos, nós temos até sexta para chegar, para estudar. Aí, essa dificuldade nossa em lidarmos com o momento presente, porque nós queremos o quê? Hoje, nós queremos muito mais, é a regalia do dia de hoje. Nós acordamos na segunda-feira pensando, né? Nossa, até chegar a sexta. A gente pensa desse jeito. Aí chega no sábado, a gente quer curtir, aproveitar aquele momento do sábado, né? Eu preciso de aproveitar esse momento. Quer dizer, aí na hora de aproveitar o momento, a gente aproveita ele de forma talvez diferente do que deveria ter sido feito. Para logo nós estarmos pensando, puxa vida, já é segunda, não fiz nada. Não aproveitei meu tempo. Tem um empresário brasileiro, ele é um dos homens mais ricos do Brasil. Se eu já comentei, me desculpe, se eu não comentei, né? Comentar de novo. Esse empresário brasileiro, muito rico, e acredito ser um homem bom. Por que ele é um homem bom? Porque ele tem milhares de empregados. Se o cara dá emprego para milhares de pessoas, onde no momento em que ele talvez e tenha o dinheiro para poder, né, gerar uma riqueza, tem uma riqueza para 4 gerações dele, ele podia falar, chega, não vou mexer com mais nada não. Mas o cara continua trabalhando na sua empresa, gerando emprego para milhares de pessoas, eu acredito que é um homem bom, né? Se a gente for ver lá na parábola dos talentos, a gente vai ver que ele é um cara que trabalha e produz, e ele vai tendo cada vez mais com isso. Então, ele conta para nós que o pai dele, certa vez, chamou a ele e falou, meu filho, eu prefiro 1000 vezes que você atravesse um sinal vermelho com cuidado, olhando com atenção, olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás, com todas as garantias, com todos os certificados ali de que está tudo bem e você atravesse, do que você passe um sinal vermelho e confiando um sinal verde, somente confiando no sinal. Eu fiquei pensando nessa frase, né? É melhor passar um sinal vermelho, prestando atenção, do que passar um sinal verde por conta do momento, né? Despreocupado, sem olhar, sem perceber nada, sem olhar para os lados, ou deixar por conta do acaso. Então veja bem, aproveitando essa lição, porque a gente pensa que Jesus às vezes não nos ensinou, né, a lidar com as coisas do mundo, mas as lições de Jesus, porque certa vez uma pessoa procurou Jesus e falou assim, olha, fala com meu irmão lá para a gente poder dividir a nossa herança. Jesus falou, você acha que eu vim aqui para tratar das coisas da terra? Eu vim aqui para tratar das coisas do céu. Eu não vim aqui para tratar de herança não vim para tratar de dinheiro não. Mas ao mesmo tempo Jesus vai lá e faz a parábola dos talentos, que se não fossem os Espíritos para poder ensinar para nós o que quer dizer a parábola dos talentos, nós estávamos preocupados até hoje em juntar os talentos e fazer ele produzir mais para a gente ganhar mais, né? Jesus, em um momento, chega para um jovem que fala para ele, como que eu faço para ir para o reino dos céus? Aí Jesus fala para ele, você pega tudo que você tem e dá para os outros, vende e dá isso aí para os outros, dá o dinheiro para os outros e me segue. Aí o cara nunca mais voltou para estar com Jesus. Na mesma hora, Jesus vai lá, está com Zaqueu. Zaqueu não era um homem bom, tanto quanto o jovem era. Porque Zaqueu tinha feito umas coisinhas lá erradas. Mas quando Jesus vai lá na casa dele para comer com ele, Zaqueu chega para Jesus, antes de qualquer nada, fala assim, olha, eu sei que eu fiz coisa errada, eu vou devolver para todo mundo, vou pagar para todo mundo, vou devolver o dinheiro que eu peguei a mais, vou devolver em dobro, né? E Jesus fala para ele, hoje a felicidade, a salvação entrou nessa casa. E não falou para ele dar nada para os outros. Então Jesus tratava cada caso com a necessidade dele ali. E Jesus então nunca deixou de nos ensinar as lições para nós vivermos as nossas coisas aqui no mundo também. É claro que vivendo as coisas do mundo de forma mais correta,
mais certa, de uma forma mais honesta, de uma forma mais verdadeira, é claro que nós vamos encontrar amanhã, porque é promessa de Jesus. Nessa leitura aqui, eu até fiz risquei uma frase aqui, Jesus fala assim, olha, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes a caminho com ele. Enquanto você está aqui, ó, Jesus falando do presente. Jesus falando do presente. Jesus promete para nós um futuro, mas ele não deixa de chamar a nossa atenção para o presente. Depois, mais adiante, ele fala aqui, ó, importa, pois, do ponto de vista de sua tranquilidade futura. Mas você precisa fazer hoje. Nós precisamos de fazer hoje. O que é que nós temos que fazer hoje? O que é que eu preciso fazer hoje? Porque se eu não cuidar dessas coisas hoje, eu vou ter medo do meu amanhã. Eu vou ter medo do meu futuro. Eu vou ter medo na hora que eu morrer. A nossa preocupação maior no nosso momento de morte é de que eu perdi meu tempo, eu não fiz aquilo que eu devia ter feito. Quantas coisinhas nós aqui hoje falamos para nós mesmos? Deveria ter aproveitado meu tempo e ter feito isso, deveria ter feito aquilo, deveria ter feito isso. E nós deixamos passar. Quantas coisas? E aí o que acontece conosco? Se nós não estudamos a lição hoje, no dia da prova, nós vamos tremer sim, nós vamos bater como nós temos costume dizer, nós vamos bater biela. Por quê? Porque nós hoje, enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos aqui encarnados, nós nos distraímos com as coisas do mundo e nos preocupamos muito pouco com as coisas que vão nos levar a fazermos a prova de maneira mais tranquila. Na leitura do Evangelho, na lição aqui que foi lida no Evangelho, fala para nós o seguinte, olha, reconcilia com o seu adversário o mais rápido possível, enquanto você está a caminho com ele. Quer dizer, é hoje, não deixa para amanhã não. Porque fala que se ele morrer amanhã ou se você morrer amanhã, o prejuízo vai ser muito maior. Porque amanhã, se nós pensarmos, fulano morreu, Beltrano morreu, é meu inimigo, acabou, não, continua inimigo do mesmo jeito. E aí a perseguição é muito maior. Porque enquanto nós estamos vendo o inimigo, é mais fácil nós fugirmos dele, não é? Eu estou vendo o inimigo, ele está vindo o passeio dali, eu viro aqui, saio por ali. Mas enquanto o inimigo está invisível, como é que eu faço para me livrar dele? Aqui fala assim para nós no Evangelho, olha, procura, né, aqueles com quem você tem uma certa inimizade com eles, procura agora, mas é hoje, não deixe para amanhã. Porque se acontecer de você ou de o outro morrer amanhã, pronto, o inimigo está feito. E aí a perseguição vai vir. E Deus permite, olha só, e Deus permite para punir aquele que não soube perdoar. Está ali, no Evangelho. Deus permite a perseguição. Então, vejamos bem, então, nós hoje, né, quantos problemas nós temos de obsessão, que são problemas talvez de uma certa forma, né, pequenos, mas que talvez poderia diminuir talvez as dificuldades da nossa vida em 50%, se nós começássemos a resolver a partir de hoje todas essas pendengas nossas que nós temos com os outros. Talvez a gente lê no Evangelho, a gente lê lá no WhatsApp, né? Abraça hoje, beija hoje, fala que ama hoje, né? Sorri para a pessoa hoje. Não é à toa que essas mensagens chegam, não. Sabe por quê? Porque a gente nunca que sabe o dia da morte daquela pessoa. Ou às vezes, né, a gente tem uma certa dificuldade no relacionamento com uma pessoa, a gente não consegue, é o orgulho da gente, a gente não consegue ir lá, se retratar com aquela pessoa, né? Ou pedir desculpa,
Ou chegar para ele e falar, tá tudo bem, cara, vamos tocar o barco, acabou, mas não deixar o ranço, não deixar a ligação do mal ainda ali junto. E tudo isso que eu estou falando aqui serve para quê? Uma preparação para a morte. Preparar para a morte. Aquele que fez e dentro de si ele concorda consigo mesmo, com a sua consciência, de que ele fez tudo aquilo que ele podia aqui na vida, para os filhos, mesmo que seja do jeitão dele, para os filhos, para a família, para as pessoas com que ele trabalhava, se dentro dele ele carrega, né, consigo a consciência tranquila de ter feito tudo aquilo que ele podia, nas condições dele, não estou falando perfeito não, mas dentro das condições dele, que ele fez tudo, ele está tranquilo. Quando ele chega na velhice dele, né, que a gente já imagina, né, a morte está chegando, ele é tranquilo, ele é mais calmo. Ele é capaz de dizer até o seguinte, fala assim, olha, eu já estou pronto para morrer. Mas quando nós, talvez não cumprimos com aquele pouquinho da nossa consciência, e temos a consciência perturbada, por nós termos feito um monte de coisa errada, feito isso, feito aquilo outro, e aquilo ali está remoendo ali na nossa consciência, quando nós chegarmos mais próximos, né, da nossa velhice, a gente vai ficar com certo receio, falar, e o que vai acontecer comigo? O que é que acontece comigo? O Emmanuel vem trazer para nós nessa lição aqui, algumas coisas importantes para nós. Ele vem falar para nós, olha, ele fala assim, ó, que a vida, a nossa vida, é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade. Nós não podemos jogar isso fora. A nossa vida é oportunidade. Nós deveríamos, né, entre aspas, sermos um pouquinho mais sérios, não no sentido de ser carrancudo, ranzinhos, não. De sermos um pouquinho mais preocupados com o que nós estamos fazendo agora e aproveitarmos o momento. Porque se nós conversarmos com muitas pessoas aí que talvez não tenham a nossa religião, eles vão falar assim, não, eu tenho mais é que curtir a vida, né? Curtir a vida. É muito comum as pessoas falarem, a gente tem que curtir a vida, tem que aproveitar, porque, olha, nós vamos morrer mesmo, isso aqui vai ficar todo tempo que curtir. Tudo bem, mas vai morrer, mas não vai acabar. Nós estamos cansados de saber disso. Nós, então, espíritas, sabedores que somos da nossa condição, e de que é que pode acontecer conosco, o que pode acontecer conosco, nós deveríamos estar um pouquinho mais preocupados em nos vigiarmos um pouquinho mais, em estarmos praticando hoje, agora, nesse momento, em qualquer lugar que nós estivermos, minuto a minuto, segundo a segundo, o maior bem que nós pudermos fazer. Porque esse bem de hoje, feito hoje, ele é o nosso descanso do nosso amanhã. Ele é o descanso do nosso viver amanhã. Mas tem que ser feito agora. Tem que ser feito hoje. Nós, muitas vezes, quantas vezes, né, a gente está na casa da gente, a gente precisa de fazer alguma coisa, depois eu faço. Né? A gente vai levando aquele ali de barriga, como nós temos o costume de dizer, e quando chega o momento de fazer aquilo lá, a situação está muito mais apertada. Está muito mais apertada do que quando a gente poderia ter feito. Aí a gente faz de última hora. Como estudar de última hora? Emmanuel, então, vem colocar para nós o seguinte. Muitas vezes, Emmanuel coloca para nós colocamos e fazemos muito planos que só ficam nas nossas cabeças. O ano que vem eu vou fazer isso. Talvez agora eu vou trabalhar, eu vou ganhar isso, que eu vou fazer tal coisa assim, assim, assado. Eu agora vou ajudar, vou fazer assim. Nossa, meu sonho é fazer tal coisa, mas fica somente nos planos. O Emmanuel fala para nós o seguinte, olha, enquanto as mãos não trabalham e ficar somente no plano, é tempo perdido. Perdemos nosso tempo. Porque muitas vezes nós nos consolamos somente de falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A gente acha que já está bom. Porque a gente comenta com os outros, né? Eu vou fazer assim, porque agora eu vou melhorar, eu vou fazer aquilo outro, que eu vou fazer assim, eu estou com um projeto de fazer assim, mas é só projeto, só projeto, e não move uma palha para que aquele projeto dê certo.
o Emmanuel fala assim que isso é perda de tempo nosso, que tem que sair dos nossos planos e tem que passar para as nossas mãos. O Emmanuel fala para nós que hoje é o momento de nós nos iluminarmos, aproveitarmos para retermos a maior quantidade de conhecimento que nós pudermos. Hoje. Porque amanhã, na hora que a gente for precisar, na hora que nós precisarmos dele, e ele não estiver conosco, nós vamos reclamar o tempo que nós jogamos fora e não aprendemos, e não estudamos, e não colocamos luz dentro de nós. Não nos iluminamos através do quê? Quando fala luz dentro de nós, fala de conhecimento dentro de nós. Quantas vezes nós preferimos 1000 vezes ver tantas coisas aí que são, perdidas, que não levam a nada, e a gente esquece, deixa de ler talvez uma coisa que seja importante para nós. Porque ainda é difícil, pegar um livro para ler ainda é difícil para nós ainda. É complicado. E Emmanuel fala para nós, o momento é agora. Porque amanhã, na hora que você precisar e você buscar dentro de você, a luz, ela não estará lá dentro. E aí? Vai buscar em quem? Vai buscar onde? Porque a luz é de cada um. A luz do outro não serve para mim. E a minha luz não serve para o outro. Na hora do vamos ver, eu vou ter que olhar para dentro de mim e perguntar, cadê minha luz? Como aquele nosso irmão, que no livro, acho que é o livro Voltei, que ele desencarnou, chegou do outro lado, ele olhava, mas eu dei passe, eu dei sopa, eu fiz palestra, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e eu olho, todo mundo aí está iluminado, eu olho para mim, não tem luz. Por quê? Porque não criou a luz dentro de si mesmo. Depois o Emmanuel vem e fala para nós o seguinte, fala assim, olha, aproveita, faça o bem o mais depressa possível com as pessoas com quem está perto de você. Porque nós não sabemos há quanto tempo aquela pessoa vai deixar de precisar do nosso bem. E nós vamos perder a chance de fazer o bem para ele. Nós perdemos a oportunidade de ajudar. E o pior de tudo, que talvez um dia nós vamos precisar do bem que ele faça para nós. Se a gente pegar a prece de oração de São Francisco, é sempre assim, é a gente fazendo para poder receber alguma coisa, é a gente fazendo hoje para poder receber amanhã, mas é fazendo hoje, é dando que recebe, é amando que é amado, perdoando que é perdoado. Quer dizer, parte de nós, precisamos começar de nós a fazer, a ter atitude hoje. O Emmanuel fala para nós, olha, não perca a chance de fazer o bem. Porque talvez amanhã aquele não vai precisar mais do bem que você poderia fazer para ele. E você perdeu a chance de fazer o bem. Depois ele coloca para nós o seguinte, ele coloca assim para nós, utilize o corpo físico para recolher as bênçãos de vida mais alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. Nossas peças já não estão juntando harmoniosamente, mas não, Alguma desarmonia já está acontecendo conosco hoje já, porque é uma tal de dor, É porque as peças já não estão encaixando como encaixava. Até nisso o Emmanuel vem falar para nós, aproveita a força física, aproveita para poder fazer os movimentos da vida que a vida lhe pede. Porque vai chegar um momento em que o corpo não vai dar conta mais. Aí, na hora que nós queremos, eu tenho vontade, mas eu não tenho força mais de fazer isso. Porque quando tinha força, não tinha vontade. O Emmanuel falava, não, aproveita enquanto está tendo força de fazer alguma coisa, porque daqui uns dias o corpo não vai ter força mais para poder fazer. Ele coloca para nós também, precisamos aproveitar a nossa encarnação. Sabe por quê? Olha, o que tem de espírito doido para reencarnar, e talvez olha para nós hoje e fala assim, caramba, tá jogando tudo fora, e eu que doido para reencarnar, e eles estão lá jogando fora. Quantos espíritos esperando uma oportunidade para reencarnar, para poder vir aqui, para poder fazer alguma coisa de bem para si mesmo e para os outros. E nós já estamos aqui com essa riqueza na mão, com essa oportunidade na mão, com o ouro na mão,
nós enterramos o nosso ouro, sentamos em cima dele e vamos curtir a vida. É muito melhor para nós. Sem um pingo de preocupação do que vai acontecer conosco amanhã. Mas na hora que chegar a hora derradeira, vamos dizer assim, né? Quando a terra chegar na cerca, aí a gente vai assustar. Emmanuel fala para nós também que é muito bom para nós a prática do bem aqui no nosso meio, porque nós não sabemos nunca para onde é que a nossa morte vai nos levar. Nós não sabemos. Então, se nós tivermos pelo menos a garantia dentro de nós de termos feito um pouco do bem, um pouco do bom aqui dentro, pelo menos a gente sabe, né? Eu não sei para onde que eu vou não, mas pelo menos algumas coisinhas eu fiz aqui, eu posso merecer alguma coisa. Porque é dando que se recebe, é consolando, né? Que se é consolado. Então eu fiz hoje, aproveitei o momento de hoje. Muitas pessoas que estão do nosso lado hoje poderão não estar amanhã do nosso lado. Na maioria das vezes nós reencarnamos, né? 99,9% nós reencarnamos e vamos estar junto com aquelas pessoas que nós precisamos, né, de fazer alguma coisa por elas e elas por nós. Essas pessoas têm um tempo do nosso lado. Todas têm um tempo do nosso lado. E muitas vezes nós desprezamos esse tempo junto com aquelas pessoas que estão do nosso lado e não aproveitando para amar as pessoas. E aí, quando chega o momento da despedida ou dessas pessoas não estarem mais do nosso lado, nós vamos chorar por dentro e falar assim: puxa vida, eu devia ter aproveitado mais a minha mãe, eu devia ter aproveitado mais o meu pai, eu devia ter aproveitado mais o meu irmão, a minha irmã, eu devia ter aproveitado mais as pessoas com quem eu convivi. Não aproveitado delas, mas aproveitado com elas, a vida, estar junto com elas, dando e recebendo fraternalmente aquilo que nós podemos chamar de, talvez não amor, mas do gostar um do outro. Emmanuel vem falar para nós que a morte, com certeza, chegará para todos. E que nós precisamos, o mais rápido possível, hoje, começar a organizar os tesouros da alma. A praticar o bem o mais rápido possível, hoje. Não relaxar, não deixar para depois, porque amanhã cedo poderá ser tarde. Amanhã cedo poderá ser tarde. E a gente vai reclamar. E se nós começarmos a agir dessa forma, conosco mesmo e junto das pessoas com quem nós convivemos, automaticamente nós estamos aí nos preparando para morrer. Porque quando nós estivermos chegando, né, perto desses momentos, nós vamos olhar para dentro de nós e dentro da nossa consciência e nós vamos perceber e vamos sentir: nós fizemos aquilo que nós poderíamos e deveríamos fazer. Nós fizemos aquilo que nós demos conta. Isso já é para nós o nosso maior consolo para podermos morrer em paz. Esse é o nosso maior consolo, para nós podermos aprender a morrer em paz. Eu fico me lembrando aqui, o Sr. Langerton, em Perópolis, né? Ele, me parece que foi num domingo, se eu não me engano, um dia lá, quem conheceu Perópolis, conheceu o centro lá, sabe como é que é. Ele estava lá, acabou de almoçar, conversando com a mulher dele lá, pegou a cadeirinha que ele sentava todo dia lá na cadeirinha dele, assentou lá na cadeirinha dele e só curvou o pescoço. Só baixou o pescoço. Ela chegou lá e estava sentada e tinha morrido. A gente fica pensando, né? Morreu feliz. Porque Sr. Langerton, dentro do jeito rústico dele de ser, e dentro da consciência dele, para com ele mesmo, ele tinha realizado tudo aquilo que ele poderia ter realizado. Talvez morreu em paz, talvez morreu tranquilo, né?
Talvez nós também, se nós começarmos hoje a nos preocuparmos um pouquinho mais com aquilo que nós estamos dando para os outros, com aquilo que nós estamos fazendo na nossa vida, por aquilo que nós estamos fazendo uns pelos outros, pela atenção que nós damos, pelo carinho, pelo amor, pelo sorriso, pelo abraço, pelo aperto de mão, por essas coisas que nós vamos fazer hoje. Simples, é coisa à toa para nós, não nos custa muita coisa. Poderá trazer para nós uma felicidade no dia de hoje e, consequentemente, uma paz de consciência para o nosso dia de amanhã. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos nós, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre.